Saudações artemísticas, pessoal! Eu sou Cristine Tedesco, historiadora, atuo como professora de História da Arte, também já fiz alguns trabalhos com curadoria de arte e com produções culturais. A minha última formação é doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse período em que eu realizei o doutorado, entre 2014 e 2018, eu tive a oportunidade de residir na Itália, por meio de uma bolsa de estudos Erasmus+, que foi o primeiro convênio entre a Università Ca' Foscari de Veneza e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nesse período que eu residi na Itália, eu pude realizar uma pesquisa em arquivos históricos, em museus, em galerias de arte, que resultou nesse livro, que é Artemisia Gentileschi, Trajetória Biográfica e Representações do Feminino, onde eu estudo, então, a trajetória dessa pintora e também as obras que ela produziu lá no século XVII, que foi o período em que ela viveu. Hoje, então, eu estou fazendo o pré-lançamento desse meu livro, que está sendo lançado no dia 8 de julho, em razão de ser o aniversário de 427 anos da Artemisia. Então, eu convidei nesse momento a Eunice Pigozzo para estar com a gente. Ela vai ser a voz dos leitores e leitoras, porque, em razão do contexto em que nós estamos vivendo e na impossibilidade de realizar um evento presencial, eu pensei em me aproximar dos leitores e leitoras por meio de alguns questionamentos que eu recebi, então, tanto sobre o livro como sobre o período, sobre essa artista em específico, ou sobre outras mulheres artistas do período. Então, a gente vai fazer essa atividade aqui hoje, que não por acaso está sendo realizado na Livraria Dom Quixote, em razão de ter sido o primeiro espaço em que eu fui convidada para falar sobre Artemisia Gentileschi na cidade de Bento Gonçalves. Eu já tinha falado sobre ela em outros estados, em Brasília, em São Paulo, até em outros países, mas em Bento Gonçalves foi a primeira oportunidade que eu tive, e em razão disso surgiram boas ideias, inclusive de oferecer cursos independentes de História da Arte, que hoje é a minha principal renda. Então a Eunice vai participar com a gente. Bem, inicialmente, Cris, gostaríamos de agradecer demais por ter escolhido esse local para fazer esse lançamento, esse pré-lançamento, e dizer que muito nos honra estar te recebendo aqui e estar recebendo, então, esse livro que foi muito bem trabalhado, e o resultado, então, está aí para todos os teus leitores. Eu, então, como representante dos leitores, vou iniciar fazendo algumas perguntas. E a primeira delas é a seguinte: como surgiu a ideia de estudar uma pintora? E como iniciou a pesquisa, Cris? A ideia surgiu em 2010, quando eu estava no último semestre da graduação em História na UX. Durante a graduação, me interessei por história das mulheres, por histórias do período moderno, que compreende o século entre o XVI e o XVII. Então, nesse mesmo período, eu fazia um curso de restauração de obras raras no ateliê do Museu dos Capuchinhos, também lá em Caxias. E na biblioteca desse ateliê eu tive contato com os primeiros catálogos de algumas exposições da Artemisia e também produções bibliográficas sobre outras artistas. Então, fui me interessando por esse tema, também por perceber que era um período da história com pouca produção bibliográfica no que se refere às mulheres artistas. Então, pensei que seria uma contribuição importante para o conhecimento histórico. E a pesquisa iniciou com a análise de uma fonte histórica, que é um processo crime por desvirginamento forçado, que hoje nós entendemos como estupro. E essa fonte, então, é uma das principais fontes sobre a trajetória da Artemisia, que eu analisei durante o meu mestrado. Não foi um processo tão simples, primeiro porque tinha que fazer chegar ao Brasil o livro com a publicação do processo, e depois que o livro chegou também teve uma segunda dificuldade, que foi a análise dos interrogatórios e todas as composições que fazem parte do processo, por exemplo, os exames ginecológicos, a tortura. Todo esse material estava publicado ou em latim ou em língua italiana antiga, então precisou haver uma tradução disso, para a qual participaram os freis do Museu dos Capuchinhos lá de Caxias, de forma voluntária, que inclusive é também uma publicação que a gente pensa em desenvolver nos próximos anos, uma publicação inédita em língua portuguesa, o que oportunizaria também outras pesquisas a respeito disso. Então a pesquisa iniciou com a análise dessa fonte, com a análise dos interrogatórios, dos discursos presentes ali, das noções de verdade, e também das primeiras obras que Artemisia produziu em Roma. E como é que você procurou e acessou esses documentos antigos, Cris, como as correspondências de Artemisia?
Então, quando eu já estava finalizando o mestrado, eu percebi algumas citações, algumas referências a cartas de Artemisia Gentileschi na bibliografia, em alguns artigos científicos mais recentes. Então eu me dei conta de que eu poderia continuar a minha pesquisa a respeito dessa artista, abordando esse novo conjunto de fontes que eu tinha identificado, tinha percebido a existência deles nas referências bibliográficas. Então eu fiz o projeto para o doutorado, entrei na URGS e aí já pensando também numa forma de ir para a Itália para poder visitar os arquivos históricos, perceber também a materialidade das fontes e analisar as obras da Artemisia, porque eu fui cada vez mais me envolvendo com a análise de imagens. Então esse trabalho se concretizou com a Bolsa Erasmus+, então a partir disso eu pude ir para os arquivos históricos de diferentes cidades da Itália e regiões onde ela residiu, principalmente em Florença, Veneza, Roma e Nápoles. Então ali eu tive acesso às cartas, também não foi uma busca simples nos arquivos, é um trabalho bastante demorado de buscar os nomes, buscar as referências aos protagonistas da história que a gente busca nessas fontes. E quando eu tive acesso às cartas, nesses arquivos, eu fui percebendo conteúdos interessantíssimos que tanto tratam da trajetória dela como mulher, como mãe, então ela comenta sobre o nascimento e a morte dos filhos, sobre as doenças da época e também a sua vida profissional como pintora, porque ela conversa com os seus mecenas nas correspondências, falando sobre as dificuldades de transporte de uma pintura de uma região para outra da Península Italiana, ou então as dificuldades para conseguir os pigmentos, a dificuldade com os modelos, porque às vezes finalizando uma obra, o modelo falecia e aí precisava refazer uma série de questões. Então as cartas são interessantíssimas no sentido que tanto nos ajudam a entender a trajetória da Artemisia pintora, como do século XVII, da cultura e das relações sociais da época. E entre essas fontes, Cris, qual a fonte mais difícil de encontrar? Onde é que ela estava e o que tu precisou fazer para encontrar essa fonte? Então, eu encontrei algumas dificuldades nesse percurso de análise das fontes, tanto visuais como escritas. Por exemplo, as fontes visuais, em vários acervos que eu visitei, as obras estavam em depósitos dos museus, ou então em bibliotecas interditadas, ou em museus que tinham seus andares interditados também em razão de alagamentos ou reformas. E nesse sentido foi difícil, né? Alguns lugares eu tive que ser muito insistente para poder ver as imagens. E também as fontes escritas, algumas dificuldades apareceram. Por exemplo, a carta que Artemisia escreveu ao cientista Galileu Galilei, lá em 1635, ela pede intervenção do cientista para receber um pagamento de uma obra que tinha sido produzida para a corte da família Médici. Essa carta foi de difícil acesso, embora eu tivesse identificado no acervo, eu precisei ser muito insistente, argumentar, porque em razão da raríssima fonte e também o processo de restauro que foi feito na carta, ela é guardada a 7 chaves, então eu precisei argumentar muito para ter acesso. Essa foi uma das mais difíceis, mas com esse trabalho de argumentação histórica da importância tanto da pintora como da minha pesquisa, e tudo isso ajudou para que eu conseguisse analisar o conteúdo da carta, que hoje faz parte do meu livro, e algumas outras questões interessantes que também aconteceram nesse processo. Por exemplo, na Galeria Spada, lá em Roma, que foi o primeiro acervo com obras da Artemisia que eu visitei, eu tive a oportunidade, por meio da autorização que a curadora me deu, após ter realizado toda a visita museal, eu pude ficar sozinha com as obras da Artemisia na Sala dos Artistas do Barroco, então pude analisar, sem a presença de outras pessoas, as obras da Artemisia, do Orazio Gentileschi, do próprio Caravaggio, que também é um importante representante do período barroco. Então foi uma experiência muito diferenciada que eu tive a oportunidade de realizar. E uma coisa parecida também aconteceu no Museu de Capo di Monte, em Nápoles, quando eu visitei o acervo buscando as obras de Artemisia, e justamente na noite anterior o andar dos artistas do Barroco tinha sido alagado, em razão de uma reforma que estava acontecendo e de uma grande tempestade na noite anterior. Uma parte do acervo estava interditado, então eu também argumentei com os funcionários e por fim uma funcionária do museu se prontificou, se solidarizou com a causa e ao final do percurso ela me levou até o andar dos artistas do Barroco e assim foi uma cena de filme, porque ela
ligou para alguém, pediu para desligar o alarme dos artistas do Barroco e acender as luzes. Então foi um momento único para mim ter essa oportunidade de ver o acervo se abrindo para minha pesquisa ser realizada. E ali no acervo de Nápoles eu pude então analisar as obras da Artemisia, como a Judite de Golandolo-Fernes, que é uma das mais famosas dela, e também obras de artistas que foram contemporâneos à Artemisia em Nápoles, que foi a cidade em que ela mais residiu. Então, essas oportunidades foram de grande valor. Tiveram as dificuldades, mas também tiveram esses momentos únicos. Até na cidade de Nápoles também, no arquivo histórico, foi um momento único quando a arquivista e o diretor do arquivo se prontificaram a me ajudar no processo de decifrar algumas questões das fontes para poder entender quais os valores a Artemisia recebeu como pagamento das obras. Então a gente fez um trabalho de cálculo e de decifrar esses números para poder ter uma noção de se ela recebeu o mesmo valor que os artistas homens da época recebiam, se ela foi mais prestigiada em algum momento do que outros. Então esse trabalho foi coletivo, né? Houveram outras pessoas que colaboraram na análise das fontes. E entre todas essas informações que tu coletou, qual teria sido a mais estranha que descobriu sobre a Artemisia? As mais estranhas, mais curiosas, tiveram duas na realidade. Uma que a Artemisia pede autorização para o porte de arma para um pároco local de Nápoles, que era um religioso ou um padre, enfim, né, nos termos mais contemporâneos. Então isso me surpreendeu muito. E uma outra informação interessante, uma curiosidade que chamou muita atenção na análise das fontes, é quando a Artemisia escreve a um mecenas uma correspondência pedindo notícias do marido. Ela escreve algo como: "Sabes notícias do meu marido, se é vivo ou morto?" E isso chama atenção por quê, pessoal? A gente está falando do século XVII, dos anos de 1600, então nesse período estranha muito o fato de uma figura feminina ter feito o que a Artemisia fez, ter viajado para tantos lugares, ter atuado em cortes sem a presença de uma figura masculina em seu cotidiano. Então o marido já estava desaparecido há bastante tempo, isso não parece ser um problema para ela na trajetória como pintora. Então me chamou muita atenção em razão disso. E você considera a Artemisia uma mulher à frente do seu tempo? Então, pessoal, nós historiadores não usamos esse tipo de termo à frente do seu tempo. A gente procura estudar os protagonistas inseridos no contexto em que eles viveram, na época em que eles viveram. Então foi o que eu busquei fazer com a Artemisia, pensar ela atuando naquela realidade em que ela se desenvolveu como artista, como pintora, e procurando entender como, em que circunstâncias, de que forma ela conseguiu se inserir na pintura, atuar de forma destacada entre os pintores da época em que ela viveu. Porque vejam bem, se eu digo que ela foi uma artista à frente do seu tempo, eu até reduzo a importância dela, tendo em vista que eu preciso entender como ela fez o que fez na época em que viveu, e não atribuir esse tipo de termo à frente do seu tempo. Então eu busquei explicar a Artemisia atuando a partir das redes de relações da época em que ela viveu, no contato com outros artistas, ora dialogando com aquilo que era vigente na época, então usando as técnicas mais abordadas no período, usos de claro e escuro, de efeitos cromáticos, e ora confrontando algumas visões de gênero no que se refere aos temas que as mulheres podiam pintar. Então ela ora confrontou, ora dialogou com a cultura da época em que ela viveu, então eu usei esse tipo de termo: confronto, diálogo, negociação com os limites da época em que ela viveu. E além da Artemisia, nessa busca pela arte da Artemisia, quais foram as outras autoras que tu conheceu ao longo dessa tua pesquisa? Bom, algumas pintoras e escultoras eu já tinha conhecido por meio da pesquisa bibliográfica. Então, nomes como Lavínia Fontana, Sofonis Banguissola, que foram pintoras da época, ou então a Properzia de Rossi, que foi uma escultora, eu já conhecia. Mas muitas outras eu fui ter acesso quando eu morei na Itália, na pesquisa museal, nos acervos, nas exposições que eu frequentei. Então eu pude ter acesso a outros nomes, como a pintora Plautilla Nelli, que foi uma pintora de Florença, a escultora Plautilla Britti, de Roma, que construiu uma das capelas da igreja São Luís dos Franceses, e também outras pintoras, como a Elisabetta Sirani, a Giovanna Garzoni, que foram contemporâneas da Artemisia.
Então, no contato com as fontes e com os museus, eu pude conhecer várias outras artistas. E Cris, tu tens admiração pela Artemisia ou foi apenas o tema de um livro? Se admiras, como é que foi lidar com essa admiração ao fazer essa pesquisa? Sim, eu tenho grande admiração pela obra da Artemisia, pelo que ela fez na época em que ela viveu, por ter atuado como pintora num ambiente majoritariamente masculino, então isso eu admiro. E inclusive a admiração pela obra da Artemisia e a curiosidade em saber mais sobre ela me levou a lugares inimagináveis para alguém da minha origem social. Eu venho de uma família de trabalhadores operários, então residir um ano na Itália, estudar numa universidade de Veneza, frequentar teatros seculares, assistir orquestras em catedrais do Renascimento, ter acesso às referências que os artistas tiveram, gregas e romanas, tudo isso seria inimaginável para alguém como eu se não fosse uma bolsa de estudos. Então, nesse sentido, a admiração que eu tenho pela Artemisia acabou se tornando uma busca muito maior do que ela própria ou sua obra, acabou se tornando uma busca pelo conhecimento. Nesse sentido, eu acredito que a admiração pela obra da Artemisia é o que colabora para que eu tenha essa vontade de democratizar o conhecimento a respeito dela. Então, frente a isso, quais as dificuldades para analisar as fontes, sabendo dessa admiração? Nós, historiadores, sempre nos confrontamos com as fontes. A gente aprende durante a graduação que a gente precisa duvidar das fontes. Então, fazer perguntas para as fontes. Quais os interesses em escrever essa carta? Por que usar tais termos? Ou então, por que não usar outros termos? Nesse sentido, a gente tem todo um trabalho de confronto com as fontes, uma correspondência com outra. Também uma técnica que eu usei muito era olhar as correspondências contra a luz, porque muitas vezes tinham símbolos secretos, né? Como marcas d'água, com flores, flor de lis, ou com caveiras, ou com palmas, que conforme o significado desse símbolo tinha também uma orientação para quem ia receber essa carta. Então tem todas essas técnicas, mas acredito que a principal seja entender que as fontes são sempre fragmentadas, né? Que muita coisa se perdeu ao longo da história, muita coisa se perdeu na noite dos tempos, a gente não tem mais acesso a todo o conhecimento, a todos os fatos históricos, então eles sempre se apresentam para nós de forma fragmentada, e muitas vezes isso faz com que a gente crie hipóteses a respeito do passado e não afirmações. Então, nesse sentido, eu procurei confrontar as correspondências, analisar as obras sempre comparando com outros artistas da mesma época, para perceber o que era a inovação da Artemisia. Então, para lidar com essas fontes e com a admiração ao protagonista que a gente está estudando, é importante confrontar todas essas fontes e não perder de vista que os fatos são sempre fragmentados para nós, historiadores. E agora nos fala, Cris, qual foi o teu maior desafio em lidar com a análise de quadros? Então, um dos maiores desafios é a gente perceber a imagem como testemunho do período em que ela foi produzida. E uma das formas da gente perceber isso é considerar que as imagens fazem parte de um sistema de ideias, de um sistema de pensamento. Então, por exemplo, as obras da Artemisia, elas dialogam muito com as descobertas científicas da época, em especial aquilo que Galileu Galilei estava escrevendo. Então, existem obras dela como Alegoria da Inclinação, Judite com a Cabeça de Holofernes, Aurora, que trazem a reflexão científica vigente no período sobre a bússola, sobre a invenção da luneta, sobre a aurora boreal, estudos sobre cometas. Então, é interessantíssimo perceber a presença da cultura intelectual do período nas imagens. E depois disso também tem a questão da própria criação artística, que ora nos traz um êxtase de beleza, ou então pode nos trazer a consternação, ou até o repúdio de perceber certas representações visuais nas pinturas. E aí tem um filósofo da imagem que eu usei muito no meu livro, que é o George Didi Huberman. Ele fala que a imagem, sempre há um ponto da imagem em que algo arde, algo queima. E é como se o historiador da imagem tivesse que buscar o lugar em que a cinza ainda não esfriou, um lugar em que há algo a ser dito, em que há um questionamento. Então esse é um pouquinho assim desse trabalho com análise de imagens.
Cris, e como o estudo da trajetória de uma artista renascentista pode ajudar a lançar luz sobre a sociedade contemporânea? E o que a Artemisia pode nos dizer sobre a atuação das mulheres em geral na arte? Bom, a Artemisia se confrontou com a cultura do seu tempo, né? Em diversos momentos ela se confrontou com mecenas que duvidavam da qualidade das suas obras antes que vissem as composições finalizadas. Em geral, era permitido que as mulheres artistas pintassem temas como retratos, autorretratos, natureza morta, e a Artemisia conseguiu, confrontando e dialogando com a cultura desse período, ela conseguiu pintar temas da tradição veterotestamentária, que seria o Antigo Testamento, da tradição mitológica, da tradição da literatura da época. Então, em diferentes momentos ela produziu composições que dialogam com autores como Ovídio, Petrarca, Ariosto, Poliziano. Nesse sentido, estudar a trajetória de uma artista como Artemisia para os dias de hoje nos traz algumas reflexões associadas à trajetória profissional das mulheres, que mesmo nos dias atuais nós estamos muito distantes ainda de uma igualdade de gênero. Então, talvez uma contribuição seja para que a gente tenha a coragem de enfrentar os limites do nosso tempo e de questionar normas sociais, né, de superar preconceitos, de derrubar os muros da ignorância. Então, nesse sentido, acredito que a reflexão sobre a trajetória de Artemisia nos ajuda a pensar nos dias atuais também. Nós já superamos essas dificuldades que Artemisia enfrentou lá no século XVII, há 4 séculos atrás. E aí a gente percebe, no caso dos museus europeus, que foi a experiência que eu tive maior contato, muitos museus eles ainda mantêm obras de artistas mulheres nos depósitos. Então isso dificulta muito o acesso do público em geral, que frequenta esses museus, porém desconhece totalmente a produção das mulheres artistas, e também dificulta muito para os pesquisadores, como eu, que precisa argumentar, precisa insistir, precisa ser muito perseverante para convencer os acervos de nos permitir realizar a pesquisa em obras que estejam em depósitos. Então, nós estamos ainda muito distantes de ter uma igualdade de gênero nesse sentido e de ter acesso às fontes sobre as histórias das mulheres artistas. E como estudiosa de Artemisia, como você vê a importância do seu livro? Bom, eu vejo de diferentes maneiras, né? Eu vejo com a importância, né, a grande relevância desse tema para a história da arte, para a história da pintura. Um dos aspectos disso é a questão do mapeamento de fontes. Então, eu consegui identificar muitas fontes históricas, o que me permitiu escrever a partir da metodologia dos estudos biográficos. Então, isso é um diferencial do meu livro. E também a análise das imagens em todas essas instituições que eu visitei, em museus privados, públicos, galerias. Todo esse mapeamento de fontes visuais também me trouxe uma contribuição no sentido de perceber que existem muitas facetas do feminino representados na obra da Artemisia Gentileschi. Uma delas tem a ver com a própria alegoria da pintura, que em diferentes obras ela produziu autorretratos, representando a si mesma como pintora e como alegoria da pintura. Então, algo que ela buscou muito na sua trajetória enquanto artista foi ser reconhecida enquanto pintora, né? E a obra dela traz isso. A gente tem representações de figuras femininas imponentes, figuras femininas que são vestidas com a indumentária mais sofisticada da época em que a própria Artemisia viveu, ou então figuras femininas desnudadas, mas com um elemento que liga esses corpos, que tem a ver com a própria força das figuras que são representadas na sua nudez ou na sua indumentária. Então, nesse sentido, eu acredito que uma contribuição do meu livro é trazer a ideia de que o feminino na obra da Artemisia não pode ser reduzido, mas sim entendido em sua complexidade, em sua diversidade de representações, que ora são representações de um feminino que confronta aquilo que se esperava para a representação de uma figura feminina na época, ora dialoga com as noções daquilo que se esperava de uma pintura. Então, nesse sentido, são obras de distinta beleza, mas que também trazem esse posicionamento de corpos femininos que estão em situação de grande agência. Então, são figuras femininas protagonistas das histórias que estão sendo narradas de forma visual. Então, isso funciona como uma marca da obra da Artemisia, quase como uma assinatura, quase como se o corpo feminino fosse a própria assinatura da artista. E nesse sentido, sobre as assinaturas também eu trago uma contribuição no livro, que é analisar os diferentes objetos nos quais a Artemisia assinava.
né? Objetos que dialogam com a cena que está sendo narrada e que também funcionava como uma forma propagandística. Ela assinava em locais de grande prestígio dentro da imagem. Então, nesse sentido, a análise das obras da Artemisia também nos ajudam a entender o quanto ela tinha de conhecimento sobre a história da arte, sobre a história da pintura, sobre as técnicas da época que ela viveu. Então, nas obras, ela tanto faz referência àquilo que era o conhecimento tradicional dos artistas que vieram antes, como também técnicas novas que ela ajudou a construir, como a própria ideia de que a pintura é uma atividade intelectual, porque por meio dos autorretratos, se colocando na situação de pintora, ela também colabora com a noção de que a pintura é uma atividade intelectual. Cris, o que tu almejas com a publicação desse livro e quais as projeções ainda para 2020? Uma das principais questões que eu almejo é democratizar o conhecimento sobre Artemisia e sobre várias outras artistas da mesma época que eu também apresento no meu livro. Então, também uma outra forma de democratizar esse conhecimento eu tenho feito por meio de cursos online sobre história das mulheres artistas e sobre as projeções ainda para 2020, que também ajuda a democratizar esse conhecimento, é o envio de exemplares para universidades de todos os estados do Brasil e também para as instituições italianas onde eu pesquisei, nos arquivos, nos museus, nas galerias. Então, isso também colabora para democratizar o conhecimento a respeito desse tema. E eu gostaria de finalizar então dizendo que a vontade de saber mais sobre Artemisia Gentileschi foi o que me motivou a realizar toda a pesquisa, que agora então eu comemoro 10 anos já de pesquisa sobre essa artista com a publicação do meu livro. Então eu espero ter deixado em vocês também a vontade de saber mais sobre a Artemisia Gentileschi e outras artistas da mesma época. E gostaria também de encerrar agradecer ao programa Erasmus Plus pela bolsa que me oportunizou conhecer 8 países europeus, visitar algumas centenas de museus para fazer a pesquisa sobre Artemisia, sobre outras pintoras, escultoras e arquitetas entre o Renascimento e o Barroco, então isso foi de grande valor para a pesquisa. E também agradecer ao Fundo Municipal de Cultura, que hoje financia essa publicação, que está tornando o conhecimento agora disponível, difuso por meio do bem cultural, que é o livro. Então, um dos meus objetivos é esse, é poder, porque agora já não basta ter esse conhecimento sobre a Artemisia, agora eu preciso difundi-lo, tornar interessante também para outras pessoas. Então, agradeço a essas instituições e esses grupos que financiam esse tipo de pesquisa, e também dizer que existem pessoas por trás disso, né? Que a minha pesquisa não foi tão solitária assim, que a análise das fontes e a escrita do livro foi um processo solitário, mas por trás disso existiram muitas pessoas que colaboraram, né? Na impossibilidade de citar esses nomes, eu digo em geral que professores, colegas, todos os que colaboraram com esse processo de pesquisa que torna o trabalho tão humano, tão importante, e como é importante a gente dar aquela palavra de apoio quando a pessoa precisa, né? Quando ela está em dúvida se vai ou não tentar uma bolsa de estudos, que a gente seja essa pessoa que apoia o outro, né? E também gostaria de agradecer a Eunice e a Livraria Dom Quixote por ter oportunizado esse momento, por ter apoiado o meu projeto, as minhas ideias, o meu livro, né? Em geral, agradecer a todas as pessoas que colaboraram nesses 10 anos de pesquisa, em especial a minha família, e por fim dizer que eu consegui talvez olhar um pouco mais longe do que tinha sido visto sobre a Artemisia, porque eu estive sobre ombros de pessoas que me emprestaram o seu corpo para que eu pudesse ver mais longe. Então isso eu considero de extrema relevância. E também destaco então que esse meu livro, Artemisia Gentileschi, Trajetória Biográfica e Representações do Feminino, é dedicado ao protagonismo de todas as mulheres que eu conheci.